Continuando a nossa aula sobre soluções, eu vou usar agora esse livro aqui do Jespersen, tá? Química, Natureza Molecular da Matéria. Bem, estávamos falando sobre soluções, continuamos falando sobre isso, né? Vimos então que solução é uma mistura homogênea, tá? E que nessa mistura homogênea, então, as moléculas e os íons se movimentam livremente, né? Como podemos ver o que está colocado aqui, tá? Então, para formar uma solução, são necessárias ao menos duas substâncias. Uma delas é chamado soluto e a outra é chamado solvente, tá? Os solutos são misturados ou dissolvidos no solvente, tá? Outra informação extremamente importante. Tá? Ou melhor dizendo, o soluto é qualquer substância então dissolvida no solvente, tá? Então pode ser o gás, o oxigênio dissolvido na água, né? Como a gente já falou sobre a solubilidade dos gases antes, tá? As soluções, elas têm diversas concentrações, existem diversas formas de nós expressarmos a concentração. Existem soluções mais concentradas e soluções menos concentradas. Quando uma solução é menos concentrada, nós dizemos que ela é uma solução diluída, né? Por exemplo, quando eu colocar um pouquinho de açúcar na água, né? Então eu tenho uma solução diluída de açúcar, tá? Uma solução concentrada é uma solução em que a relação soluto-solvente ela é elevada, ou seja, eu tenho muito soluto para o mesmo nível de solvente, tá? No entanto, esses termos, concentrado e diluído, eles são relativos, porque eu sempre preciso, uma solução ela sempre é concentrada mais concentrada, tomando uma outra solução como referência para a gente comparar. No geral, né, aqui nós temos um cristal de soluto, ó, numa solução, num solvente. Aqui eu tenho uma representação molecular, as bolinhas aqui representam então o solvente, e esse cristalzinho aqui, um composto iônico, ó, está sendo representado aqui, né? Que mostra então o que acontece com esse cristal, então, com o passar do tempo, né? Então há uma dispersão, né, dessas partículas, elas se dissolvem e se dispersam uniformemente por todo o solvente, tá? Isso aqui é um exemplo de uma formação, aliás, aqui não é um composto iônico, é iodo isso aqui. É um composto molecular o iodo, não é iônico, tá? Então aqui nós temos um exemplo então de uma formação de uma solução de iodo em álcool, né? Porque o iodo é apolar e ele não interage bem com a água, tá? Então, as soluções mais concentradas são aquelas em que eu tenho maior quantidade de soluto, né, num determinado volume de solvente, comparando com com uma outra solução referência. Então, se eu for considerar que essas bolinhas vermelhas são moléculas de soluto e as bolinhas azuis são moléculas de solvente, essa aqui é a mais concentrada, porque eu tenho mais soluto no mesmo volume. E essa, então, é mais diluída, tá? Aqui está mostrando um processo de cristalização, que é um processo no qual nós podemos purificar substâncias, né? Um outro conceito importante é de eletrólito e não eletrólito, né? Então, a água pura, ela não é uma boa condutora de eletricidade, né? Muito embora ela conduza, ela não é uma boa condutora, ela é uma má condutora de eletricidade. No entanto, quando a gente adiciona alguns materiais na água, alguns solutos, a água pode conduzir melhor corrente elétrica,
Então, soluções aquosas condutoras são chamadas de eletrólitos, tá? Então, soluções aquosas boas condutoras de eletricidade, né, são chamadas eletrólitos. E se elas são capazes de conduzir eletricidade, quer dizer que existe nelas a presença de partículas eletricamente carregadas que são capazes de se mover livremente através da solução, tá? Então aqui nós estamos tendo um exemplo, né? Nós temos aqui um dispositivo que serve para conduzir corrente elétrica e acender a lâmpada, né? Nós estamos vendo que aqui nós temos água, então, água pura. Ela não é capaz de acender a lâmpada, né? E nós estamos vendo que a adição de sulfato de cobre, né? Que é classificado como um eletrólito forte, faz com que essa lâmpada acenda, né? Isso porque o sulfato de cobre, na presença de água, ele sofre o que nós chamamos de dissociação, tá? A dissociação do composto iônico é um processo no qual a água ela é capaz de fazer um processo de dissociar os íons Cu+ e SO4. E esses íons eles ficam livres para se moverem pela solução, né? Então, íons que são capazes... Na verdade, o que acontece é isso aqui. Eu tenho o sulfato de cobre, que é o CuSO4, né? E as moléculas de água, como a gente já viu, elas são capazes de solvatar. Ou seja, nós estamos vendo as bolinhas vermelhas, que são átomos de oxigênio que têm uma carga parcial negativa, atraindo o cátion. E nós estamos vendo os átomos de hidrogênio, que tem carga parcial positiva, atraindo os ânions, né? Esse processo aqui é um processo de dissociação iônica. Nós estamos vendo que o sulfato de cobre está se dissociando, as moléculas de água estão dissociando. E essas estruturas aqui são carregadas eletricamente e são capazes de fazer a lâmpada acender, né? O açúcar também é uma substância que se dissolve em água. No entanto, o açúcar, apesar dele se dissolver e formar uma solução aquosa com água, né, ele não forma um eletrólito, né? Então, a água doce com açúcar do tipo sacarose, né, ela é um não eletrólito, tá? Então, não eletrólitos normalmente existem... são substâncias, né, que não são capazes de conduzir corrente elétrica, né? Os não eletrólitos normalmente existem quando nós temos compostos moleculares com ligações covalentes, né? Aqui nós temos um exemplo, então, de uma reação de dissociação. Cloreto de cálcio está se dissociando no íon Ca+, Ca2+, e em 2 íons Cl-. Nós estamos vendo então aqui, esse aqui quer dizer aquoso, quer dizer aquoso, né? Esse aqui, ele então indica que se trata de um íon hidratado. Como assim um íon hidratado? Ó? É isso que nós vimos aqui, ó. Nós temos um íon hidratado e aqui nós temos um íon hidratado, que é um tipo cátion e aqui um tipo ânion. Está hidratado, está cercado por moléculas de água. Então, isso aqui, para a gente representar numa equação química, para representar que esse íon está cercado de moléculas de água, nós usamos o símbolo Aq numa equação química, ó. Aq, tá? Como é que eu sei que essa carga do cálcio é 2+? É só olhar a tabela periódica e a família do cálcio, né? A família 2 tem carga 2+. O cloro é a família 7, tem 7 elétrons na camada de valência, precisa de 1 elétron, a carga é menos, né?
E aqui nós temos então o processo de dissociação iônica do sulfato de cobre. CuSO4, vocês vão ver que o cobre formou o íon 2+, aquoso, ou seja, é um íon hidratado, e o SO4 também tem uma carga 2-. Vocês vão observar que o somatório das cargas sempre vai ser 0. Então, eu tenho duas cargas positivas, então eu tenho aqui um íon com deficiente, né, em dois elétrons, e aqui nós temos uma sobra de 2 elétrons, mais 2 menos 2 vai dar 0. Aqui eu tenho 2 mais e 1 menos, só que eu tenho duas vezes esse íon, 2 móis, né? 2 móis desse íon. Então, eu vou ter duas vezes esse menos, o que vai dar 2 menos e 2 mais, tá? Então, o somatório total sempre será 0. Né? Então, só descer aqui embaixo um pouquinho. Nós temos eletrólitos que são mais fortes, que são capazes de acender a lâmpada com mais intensidade do que outros, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre ácidos e bases, que normalmente são também eletrólitos, né? Segundo Svante Arrhenius, né, ácidos são substâncias que em solução aquosa liberam o íon H+, né? Bases são substâncias que em solução aquosa liberam o íon OH-. Então, o ácido é uma substância que esse íon H+, na verdade, ele reage com a água formando o íon H3O+. Então, o ácido é uma substância que reage com a água produzindo íons hidrônio, que são íons H3+. E bases são substâncias que produzem em água também o íon OH-. Tá? Interessante que um íon OH- reagindo com um íon H+, vai formar uma molécula de água, que é o íon, que é H2O. Tá? Então, a gente vai ver que tem muitas substâncias que, ao se dissolverem em água, são capazes de produzir esse íon H+, ou H3O+. Um exemplo é o cloreto de hidrogênio, que é um gás. Quando ele é borbulhado na água, há um rompimento dessa ligação química e há um processo que a gente chama de ionização. A água, ela produz a ionização do HCl. Então, o HCl, né, vai formar o íon H3O+ aquoso, hidratado, e o íon Cl- hidratado também. Isso é o que nós chamamos de uma reação de ionização, né? Vejam vocês, uma representação molecular, né? Temos aqui, então, aumentei aqui um pouquinho o tamanho para vocês enxergarem melhor. Aqui. Então vejam vocês, né? Uma molécula de HCl se choca, colide com uma molécula de água e há uma interação entre o oxigênio, que é mais eletronegativo, e o hidrogênio do HCl. Então, na verdade, esse oxigênio arranca esse hidrogênio, e esse hidrogênio aqui, ele deixa o seu elétron com o cloro, e ele passa a ter uma carga positiva formando H3O+. Então, aqui nós passamos a ter o íon Cl- e o íon H3O+. Muitos livros representam apenas como H+. Já as bases, as bases normalmente já são compostos iônicos. Não são compostos moleculares, porque nós temos um metal e não metal. Então, as bases, ao contrário dos ácidos que sofrem ionização, as bases sofrem dissociação. Ou seja, ao reagir com a água provoca o processo de dissociação. Quebra dessa ligação aqui e formação de um íon solvatado ou hidratado, Na+, e o íon OH-. Aqui eu vou ter 2 OH-, porque eu tenho 2 aqui, ó, tá vendo? Esse parênteses aqui significa que eu tenho 2 vezes isso aqui. Nós temos ácidos mais fortes e bases mais fortes em comparação com outros,
bases mais fortes, elas têm sofrem mais dissociação. Ácidos mais fortes sofrem mais ionização e, por consequência, acendem a lâmpada com maior intensidade. Então, vocês vão ver que aqui eu tenho o caso do HCl, né? O HCl, ele é um ácido mais forte, né? Em comparação, por exemplo, com o ácido acético, que é o vinagre, né? Nós vamos ver aqui, né? E mais forte do que a amônia, né? Por quê? Porque o HCl sofre um processo de ionização mais intenso. Isso, né, produz, então, uma maior quantidade de íons, que também é responsável por uma maior condutibilidade elétrica e faz com que a lâmpada acenda com maior intensidade, tá? Só vou descer aqui um pouco. É que o livro ele está abordando detalhadamente a nomenclatura e etc, né? Que é uma coisa que nós, enfim, não vamos ver agora, tá? Só quero mostrar para vocês aqui a preparação, então. A gente já conversou sobre concentrações molares, né? Como calcular a concentração molar, né? Que é o número de mols dividido pelo volume em litros, né? Então, a gente calcula a massa, o número de mol equivalente a qual massa a gente precisa, né? Para preparar uma solução, tá? E eu quero falar para vocês como que nós podemos, então, aqui está mostrando como preparar uma solução, né? Foi pego uma determinada massa, essa massa foi dissolvida num determinado volume e foi completado até o menisco, né? Até a região do menisco do balão. Mas eu quero mostrar para vocês aqui ainda como que nós podemos diluir. O que é a diluição? Diluir é um processo em que nós diminuímos a concentração de uma substância, né? Então, por exemplo, se eu fiz um suco de laranja muito forte, né? E eu quero fazer com que esse suco de laranja fique menos concentrado, isso é diluir. Nós normalmente colocamos água. Mas no laboratório, normalmente, a gente trabalha com concentrações bem específicas, né? Então, por exemplo, quanto de água que eu tenho que colocar naquele suco de laranja para chegar na concentração que eu desejo, né? Então, por exemplo, aqui o exercício está nos pedindo o seguinte, ó, como que eu posso preparar 100 ml de uma solução de dicromato de potássio com essa concentração aqui, a partir de outra concentração de dicromato de potássio com uma concentração bem maior, 0,2 molar, que significa 0,2 mol por litro. Então, eu quero saber como preparar isso. Eu tenho essa solução aqui com essa concentração e eu quero preparar 100 ml de dicromato de potássio com uma concentração bem inferior,
né? Então, para resolver isso, nós usamos essa fórmula aqui, ó. O volume da substância diluída vezes a molaridade da substância diluída é igual ao volume da substância concentrada vezes a molaridade da substância concentrada. Então, se eu for olhar aqui, o exercício está me dizendo 100 ml é o meu volume da minha substância diluída. Eu quero diluir. E 0,04 mol por litro é o volume da concentração molar da minha substância que eu quero diluir. E 0,2 molar ou mol por litro é a molaridade ou concentração molar da substância concentrada. Então, volume da substância diluída, 100 ml. Molaridade, 0,04 molar ou mol por litro. Molaridade da substância concentrada, 0,2 molar ou mol por litro. Volume, eu quero descobrir. Então, eu só estou substituindo na fórmula. Volume da substância diluída, 100 ml. Molaridade da substância diluída, 0,04 molar. Igual. Volume da substância concentrada, eu quero descobrir quanto que eu tenho que pegar, né, para preparar essa substância. Vezes a concentração da substância concentrada, 0,2. Fazendo o cálculo, né, vocês vão ver aqui que está multiplicando esse vezes esse, e esse aqui passa dividindo, estão vendo? Passou dividindo. Cheguei no volume da substância concentrada, que é 20 ml. Então, a resposta, como é que eu posso responder essa questão? Nós devemos introduzir 20 ml de dicromato de potássio, 0,2 molar em um balão volumétrico de 100 ml e depois completar com água até que o volume final seja exatamente 100 ml. Assim que nós podemos fazer para diluir essa solução. Então aqui tem um desenho que está mostrando como fazer isso, né? Então a gente pega uma pipeta volumétrica, exatamente, que nos dá exatamente, né, o volume que eu preciso retirar, que é 20 ml. Eu calculei e descobri que eu tenho que retirar 20 ml. Então é uma pipeta volumétrica com uma pera, né? Aqui eu estou fechando para que esse líquido não escorra. Coloquei 20 ml dessa solução mais concentrada no meu balão de fundo chato. Acrescento água destilada até completar o volume de 100 ml. Então vejam vocês a diferença. A substância concentrada, que tem 0,200 ml, mol por litro, ou molar, de dicromato de potássio, e a minha solução diluída, né? Quando a gente tem um laboratório, a gente normalmente compra reagentes bem concentrados. E a gente, para trabalhar no dia a dia, a gente usa substâncias diluídas até porque são menos perigosas, né? Substâncias muito concentradas são muito perigosas. Toda substância pura é perigosa. Quanto mais concentrada, mais perigosa ela é. Então, nós diluímos para fazer o trabalho no laboratório, num processo que nós chamamos de diluição, tá? Bem, então é isso, pessoal, tá? Agradeço a atenção de vocês.